Beleza, Deus abençoe. Obrigado, tá? Deus abençoe. Temos também aqui o pastor Eliseu e a Zelma. Vem aqui, Eliseu. Sobe aqui, por favor. Temos a satisfação de apresentar aqui o pastor Eliseu. Vem cá, Zelma. Quero apresentar você para a igreja também. Não está dentro da filmagem. Eu filmo, é só filmar? Pastor Eliseu, meu amigo de décadas. Nos conhecemos em Florianópolis. Foi um momento que Deus preparou para nós, junto com a Zelma, e convivemos ali quando eu era capelão da Polícia Militar. Travamos árduas batalhas. Tivemos muitas vitórias, poucas derrotas, que serviram de experiência, né, Eliseu? E continuamos a luta até hoje. E hoje, o Eliseu me dá o privilégio, a honra de recebê-lo aqui na Renovar para ministrar para nós. E eu quero dividir o meu tempo não, ceder o meu tempo hoje de manhã, nesse culto, para nós ouvi-lo. Ele vai trazer a palavra de Deus nos nossos corações. Vocês concordam com isso? Posso ceder a vaga para ele? Amém? Então, glória a Deus abençoe e já tome posse do microfone. Glória a Deus. Então, as armas não me passam. Minha Bíblia é o iPad aqui. Eu já fico por aqui. Graça e paz, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer grande estar com os irmãos aqui. Quem esteve na conferência já nos conhece, mas quem está vindo pela primeira vez no culto, né? Então, evidentemente, não nos conhece ainda, e quero dizer da alegria de poder estar com vocês aqui na Igreja Renovar em Cristo, porque nós vamos sair daqui renovados. Estamos saindo realmente renovados, aprendendo aqui muitas lições. É uma grande satisfação estar aqui com o nosso pastor, José Paulo, para nós, nosso amigo Juca, a sua esposa, para nós continua sendo sempre preta, né? Nossa amiga conhecida para nós, todos nós com muito carinho, filha de um grande amigo nosso, de saudosa memória, pastor Helmut Schultz, foi um grande pastor, um homem de Deus, e convivemos juntos em nossa caminhada da evangelização. Eu rever o Adriel, esse jovem promissor, que é uma bênção, né? O Eric deve estar nos bastidores por aí, trabalhando. É uma família maravilhosa, que Deus levantou para fazer esta grande obra que está acontecendo aqui no Chapecó, que vai crescer muito. Deus me mostra isso. Amém. Deus tem muitas bênçãos para esta igreja, para esse povo. Uma igreja promissora, que Deus estará abençoando e fazendo acontecer cada vez mais o sucesso desta obra. É um prazer estar com vocês. Estou vindo aqui com o nosso companheiro, pastor Wander Oliveira, que coordena os trabalhos da Bíblia do Expositor, e trouxe aqui esse momento juntamente, né, conosco. E vocês receberam essa Bíblia, que é comentada pelo evangelista Jimmy Swaggart, e que é muito importante vocês lerem e estudarem esta Bíblia, porque comentada por Jimmy Swaggart não há o que questionar. Conheço Jimmy Swaggart pessoalmente. Quando estive nos Estados Unidos, tive o privilégio de minha turnê por lá, saí de Orlando e fui a Baton Rouge, Louisiana, e tive a sorte de encontrá-lo juntamente com a sua esposa, a Frances, e comentamos muito e falamos muito sobre o trabalho. Ganhei dele uma Bíblia do Expositor que vocês têm em mãos, autografada por ele. Isso me dá uma certa alegria, porque trata-se de alguém que tem uma história muito linda e maravilhosa na evangelização, muitos anos evangelizando o mundo e com muitas experiências. Então, a Bíblia do Expositor é um material didático, pronto, preparado, esmiuçado, para você ler, estudar e aprofundar na Palavra de Deus.
Isso é importante, porque essa igreja, por ser uma igreja jovem, uma igreja promissora, e está indo, graças a Deus, muito bem, ela só tem uma necessidade que precisa ser para todos nós, é estar firmados na palavra de Deus. Se estivermos firmados na palavra de Deus, não há barreira. Deus vai cumprindo, vai honrando, vai realizando e vai fazendo acontecer cada vez mais o crescimento desta obra. E nós, como cristãos, precisamos estar edificados e sobre-edificados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E isto só conseguimos quando estudamos, quando lemos a palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus em prioridade. Por isso estamos aqui. Eu estou assim muito feliz, porque eu vejo assim o interesse, a sede desse povo para aprender a palavra de Deus. E eu estava orando hoje de manhã e disse: Senhor, dá uma palavra para este povo nessa manhã, porque eu sei que Deus sempre tem novidades para nós. Deus sempre quer nos ensinar, sempre quer nos mostrar o melhor caminho, né? A forma de nós estarmos mais firmes e edificados. Então veio ao meu coração a palavra que está em Neemias. Quando eu leio Neemias, eu lembro do Juca, né? Lembro do Zé Paulo. É mais ou menos assim. Juca é o Neemias desse século, porque ele é muito articulado. Ele foi a peça fundamental na Secretaria de Segurança Pública quando eu estive lá. Eu fui diretor de integração das polícias do estado de Santa Catarina. Foi quando ele me conheceu especificamente lá, souberam que eu era evangélico, me procuraram e nós começamos a fazer um QG dentro do meu gabinete. Então ele vinha ali e ficava. Um dia ele vinha, não dava muito certo o que ele queria, mas ele voltava no outro dia. Mas nós queremos isso, nós queremos um plano de carreira que atenda os praças, que os praças comecem como soldado e terminem como subtenente, tem que ganhar como subtenente. E foi pressionando, levou o assunto ao secretário, ao governador Luiz Henrique disse: pode bater o martelo, vamos discutir, vamos trabalhar, vamos juntos. E hoje muitos foram beneficiados com a luta de um homem, a iniciativa de um homem, a persistência de um homem. E essa igreja só está aqui porque ele é persistente, ele é determinado, ele é corajoso. E isso vale muito. E são essas pessoas que Deus honra, viu, pastor? E Deus tem lhe honrado por isso, porque você não tem medo, você é corajoso, você coloca Deus na frente e vai. E Neemias é mais ou menos dessa realidade. Eu quero que os irmãos abram comigo lá, Neemias capítulo 8, porque Neemias foi um grande articulador. E como essa igreja é uma igreja próspera, tem muito que conquistar ainda, vamos aprender com Neemias algumas coisas interessantes. Neemias 8, eu vou começar pelo primeiro, pela importância dessa leitura desse texto. Talvez você esteja numa outra tradução, então leiam por aí, eu vou tentando ler por aqui. Neemias 8 e 1, acharam? Dá para dizer amém? Amém. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, defronte às portas das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, assim na praça que fica defronte da porta das águas. Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender.
e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. A seu lado direito se achavam Matatias, Sema, Ias, Urias, Eucias e Maazias, e à sua esquerda estavam Fedaías, Misael, Melquias, Azum, e assim vai sucessivamente. Visível a todos por estar mais alto, porque fizeram um tablado especificamente para ele ficar em destaque, Esdras abriu o livro, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Aleluia. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, dizendo: amém, amém e amém. Depois inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Entretanto os levitas, Josué, Bani, Serabias, Janim, Rubens, Zebataí, Dias, Azias, Selita, e assim vai, falavam e explicavam a lei ao povo, que dos seus lugares escutavam. Leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura didaticamente. Neemias, o sacerdote, os escribas, os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Os irmãos estão prestando atenção? Amém? E disse-lhes: ide a vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e dai porções àqueles que nada prepararam, pois este dia é o santo dia para o nosso Senhor. Eu vou parar por aqui por enquanto, mas na tradução que vocês têm aí, eu quero que vocês leiam na tradução. Tem outra tradução. Quem pode ler? Vamos trabalhar agora. Quem é o jovem que quer fazer essa leitura aqui no versículo 8 e 10? É possível? Uma tradução? Amém? Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que seria. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a vossa força. Amém? Fiz questão de que lesse uma tradução para ficar mais claro. Enviai, comei da gordura, bebei da doçura. Tem outra tradução ainda. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Mas para chegar nessa condição de enviar, de repartir, de dividir, comer da doçura, primeiro tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Primeiro ser abastecido. Mas me faz necessário fazer pelo menos um retrospecto brevemente sobre a história de Neemias. O livro de Neemias, irmãos, fala sobre a restauração da própria igreja e a sociedade.
uma tipificação disso. É o maior e melhor livro de liderança escrito até hoje. Inclusive eu tinha um livro que já perdi, doei para alguém, Exemplo de Liderança, Neemias, um livro muito lindo. E esse livro traz princípios e é inspirado e de orientação divina, com estratégias de relacionamento, de convivência, com a oposição, sem transigir, sem errar, sem pecar, com estratégias fundamentais. Um livro pós-babilônico, porque os irmãos sabem que houve o cativeiro em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Os profetas já vinham falando, vinham denunciando o povo de Deus. Deus já vinha falando fortemente com o povo de Deus, porque o povo não lia mais a palavra de Deus, o povo não estudava mais a palavra de Deus, o nome do Senhor não era honrado, o nome do Senhor não era adorado com o coração. Os profetas diziam assim: vocês falam o nome do Senhor, mas o coração de vocês está longe. Os vossos sacrifícios chegam para mim, para minhas narinas, como algo que me ofende, que me dá vômito. Porque eles tinham apenas um ritual. Quando eles pecavam, levavam o animal, faziam o sacrifício, faziam oblações pelos seus pecados. Mas na verdade o coração deles não era puro. Eles faziam de forma ritual. É como quem vem um culto apenas por vir, para ver o amigo, para ver a namorada. Vem o culto porque como se fosse um encontro social, mas não adora, não coloca a sua alma diante do Senhor, não derramam a sua alma diante do Senhor. Assim estava o povo de Deus na época. Havia apenas um ritual, porque tinha um templo, eles vinham para o templo, eles faziam seus rituais, mas os corações deles cada vez mais distantes de Deus. A ponto, pastor Gil, que isso sabe muito bem, pastor Vânia e os demais irmãos, que até o livro da lei eles tinham perdido. Quando houve a reforma do templo, Esdras achou o livro, foi revirar, os baús antigos acharam o livro da lei, estava perdido. Nem mais o livro da lei eles liam mais. Tanto é que quando Neemias descobre e faz esse culto pós-exílio, o povo chorou da alegria de poder ouvir novamente a leitura da palavra de Deus, ouvir novamente a voz de Deus, porque já estava esquecido. E Neemias, provavelmente, segundo os teólogos, provavelmente tenha nascido no cativeiro de Babilônia, porque foram 100 e poucos anos após a saída de Babilônia que ele tomou essa atitude. Então, para os irmãos entenderem, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, na primeira destruição, ele levou parte do povo para a Babilônia, ficou ainda um pouco, estava lá para cuidar do que restou. Depois teve a segunda leva, inclusive na primeira leva, vocês sabem muito bem que foram Daniel, os demais jovens que foram para a Babilônia e serviram Nabucodonosor lá. Daniel se destacou porque tinha pré-requisitos. Isso é um assunto que a gente poderia falar aqui, mas só dando uma pincelada, porque aqui tem muitos jovens. Daniel saiu de sua casa levado para um país distante, para o cativeiro em Babilônia. Tinha 16 anos de idade, era um adolescente, mas quando chegou lá em Babilônia, na Universidade de Babilônia, e que Nabucodonosor precisava de alguém para estar diante dele, e fizeram uma seleção de jovens, de pessoas para estarem lá, aquilo que eu falei ontem, prevaleceu o pré-requisito.
foram avaliar o currículo de Daniel e olharam Daniel, tinha raízes, ele tinha uma boa formação familiar, tinha conhecimento, era sábio, encantou aquele que entrevistou. E disseram: esse menino está pronto, esse menino vai servir diante do rei. Ele tinha pré-requisitos, porque ele desde cedo ele buscava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele lia e conhecia a palavra de Deus, e Deus deu sabedoria a Daniel porque ele buscava. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, que era o segredo do sucesso dele, a oração. Destacou Daniel entre todos, e na primeira leva estava lá Daniel, os seus companheiros que passaram todas as adversidades possíveis, mas Deus estava com eles. Mesmo na cova dos leões, estava ali Deus com eles. Mesmo na fornalha de fogo, Deus estava com eles. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas na segunda leva foi levado Ezequiel e outros jovens para a Babilônia. E lá, na verdade, Babilônia, como eles ficaram 70 anos em Babilônia, foi o período que Deus permitiu que eles começassem a construir e elaborar a primeira sinagoga deles, a primeira igreja, não institucional e efetiva, mas ali já começaram a se organizar como instituição religiosa. Tinha o primeiro movimento de sinagoga dentro de Babilônia. E Neemias estava dentro desse contexto. Depois ele foi conhecendo, e foi aprendendo, e foi vivendo essa realidade da palavra de Deus. Mas quando Babilônia fora invadida por Ciro, uma coligação de medos e persas, que tiraram, destituíram, conquistaram Babilônia, e Ciro trouxe, libertou o povo que estava em cativeiro, e o povo de Israel fora liberado, fora livres e foram mandados de volta para as suas terras. Neemias, esse jovem Neemias que tinha nascido lá em Babilônia, ele é mandado para Suzã, que era um lugar onde estava Artaxerxes, já numa coligação, porque no primeiro momento, numa coligação de medos e persas, Ciro governou por um período, depois Artaxerxes, então continua o governo na coligação medos e persas. E Neemias então fica ali como copeiro-mor do rei. E o copeiro-mor do rei tinha que ser uma pessoa de extrema confiança e lealdade ao rei, pessoa de caráter, de integridade, porque antigamente a forma mais prática de destituir um reino era matando o rei, e a forma mais fácil de matar o rei na época era envenenando. Então, se o copeiro-mor não fosse fiel, o rei corria risco de a qualquer momento ser envenenado. O papel do copeiro-mor, o papel de Neemias, era todos os dias chegar perante o rei, levar a taça perante o rei. Quando ele ia beber, ele tinha que beber primeiro. Vocês sabiam disso? Ele tinha que beber primeiro para saber se tinha veneno ou não naquela bebida. Por isso era o nome de copeiro-mor. Como ele era muito íntimo do rei, alguém disse para ele, alguém chegou para ele e disse, aliás, quando foi visitá-lo, e perguntou: como é que está o meu povo lá em Jerusalém? Ele estava a quilômetros daquela terra, estava distante de Jerusalém. Como é que está a nossa cidade? Como é que está o templo? Como é que está o povo de Deus? Disseram: Neemias, nem te digo. É triste falar. As portas foram queimadas, foram derribados tudo que tínhamos de melhor, e os muros foram derribados. Está uma desolação só. Como ele era um jovem que adorava a Deus, ele amava a igreja, amava o povo de Deus. A Bíblia diz que ele chorou. Aquilo veio para ele como uma flecha, e dizendo: o que fizeram com o nosso templo? O que estão fazendo com o nosso Deus? E a Bíblia diz que ele se entristeceu, mas
mas com a tristeza, para buscar em Deus o refúgio. Aleluia. Assim somos nós quando se trata das coisas de Deus, quando ouvimos falar sobre a nossa igreja, sobre esse ministério, sobre a obra do Senhor. Eu tenho certeza que muitos jovens vão estar preocupados, vão dizer: não, nós queremos o melhor para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para o templo do Senhor, o mais zelo possível para a obra do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Neemias então entristece o seu coração, e quando se apresenta diante do rei, e ele leva a taça para o rei beber o seu vinho diário, o rei olhou para ele e disse: você está triste, Neemias, o teu semblante não é o mesmo. O que está acontecendo contigo, meu filho? Disse: ó rei, meus irmãos que saíram de Babilônia, que vieram para retomar as suas casas após o exílio que vocês proporcionaram nossa liberdade, ele passa a ser um símbolo de libertador a Artaxerxes e Ciro, porque aquele povo ficou até 70 anos como escravo em Babilônia, e ele era como se fosse Jesus, o nosso libertador. Alguém que nos tirou porque nós éramos cativos do pecado, escravos do pecado, escravos da imundícia desse mundo. Mas um dia Jesus nos libertou, e um dia nós aprendemos com Ele que conhecereis a verdade vos libertará. Artaxerxes passa a ser, nesse quadro aqui, alguém como Jesus, que enxergou em Neemias um povo sofrido que precisava de uma redenção. Disse: rei, o meu povo está sofrendo, abandonados o templo, a casa do Senhor, que eu creio, que eu sirvo. Artaxerxes não era judeu, não era judeu. Mas as palavras daquele jovem, ungido, tocou no coração do rei ímpio. A sua palavra ungida vai tocar no coração de qualquer um que você falar. Se você buscar em Deus, aleluia, buscar em Deus essa segurança, essa confiança, se você buscar em Deus essa unção, você será usado poderosamente, jovem, senhor, senhora, no seu ambiente de trabalho, com o seu patrão, na universidade, no seu emprego. A sua fala, a sua voz vai soar no ouvido desta pessoa como um cuento, e não vai ter o que resista. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu lembrei-me agora de uma experiência que eu vi de Jimmy Swaggart, como eu faço todos os domingos uma live do culto que acontece lá em Bacampuji, Lusiana. Faço a tradução simultânea para o português, e eu ouvi uma história recente das últimas lives que eu fiz, que me encantou. Jimmy Swaggart conta a experiência que ele trabalhava numa empresa antes de entrar efetivamente como evangelista. Ele trabalhava numa empresa portuária, uma coisa parecida assim, e deu uma crise. O patrão começou a escolher alguns para demitir. Mas Jimmy Swaggart tinha o hábito de orar. Ele tinha um cantinho lá que ele costumava orar. Na hora do café, na hora fora do expediente do trabalho, quando queria encontrar o Jimmy Swaggart, disse: olha, ele está lá no cantinho dele. Aí o patrão perguntou, disse: olha, o Jimmy está lá orando. Chegou lá, o patrão, ele estava orando, tal, ele respeitou, depois disse: você faz isso todo dia? Todos os dias? Ele disse: eu faço isso
Faço isso, patrão, eu sei que é fora do expediente e eu faço isso. O senhor se incomoda? Não, não incomoda não. Não me incomoda não. Passaram-se alguns meses, ele teve que reforçar a demissão. E quando foi chamando um por um, chegou na hora do Jimmy Swaggart. Ao invés de demitir, não deram momento para ele. Aí os amigos que saíram, que tinham sido demitidos da empresa, foram para cima do patrão e disseram: o senhor nos demitiu, tirou nosso emprego, e para o Jimmy Swaggart o senhor deu aumento. O patrão disse assim: como é que eu vou demitir um homem que fala com Deus? Aleluia! Como é que eu vou fazer algo contra um homem que fala com Deus? Se você fala com Deus, se você ora a Deus, se você busca o Senhor, Ele não te desampara. Até o seu patrão, até o seu professor, aquele que está perto de você, vai lhe honrar e respeitar. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim era a vida de Neemias. Aquele jovem que estava ali a serviço de Deus, Deus tocou no coração dele para fazer esta grande obra. Agora estava ali, aquela situação. O rei olha para ele e diz: o que tu queres, meu filho? Disse o rei: ó grande rei, deixa eu orar. E ele foi orar de novo e voltou com a resposta. Disse: rei, eu preciso ir em encontro do meu povo e restaurar os muros e restaurar as portas de Jerusalém. Nós precisamos reconstruir o templo e não, está muito distante daqui. Nós temos que passar ainda por povos que controlam muito, e que nós, até chegar lá vai ser difícil, nós não temos estrutura. O rei disse: o que você precisa, meu rei? É assim que Deus faz. Vai chegar um momento na sua vida que alguém vai dizer assim: o que você precisa, meu filho? O que tu precisas, minha filha? Eu tenho para ti. Deus usa o ímpio para te ajudar. Quando você é fiel ao Senhor, Deus usa quem Ele quer. Amém. Glória a Jesus. Ele disse: pode ir, meu filho. Mas ele disse: mas eu preciso de uma carta me autorizando a passar aí, porque eu vou ter que passar para alguns lugares aí, eles vão me prender, eles vão dificultar. Não, eu vou te dar uma escola, você vai com soldados, você vai com a equipe, eu vou te dar gente para ir contigo, vou te dar estrutura. Estou te dando uma carta aqui para aquele que cuida das madeiras, de todo o material de construção. Você tem a carta aqui, o que você precisar de madeira, de material, você tem aqui a carta para você fazer isso. E assim fez Neemias. Começa a sua trajetória e vai e segue para Jerusalém. Chega lá e encontra oposição. Quem não encontra oposição? Onde você não encontrará oposição? Adversário nós sempre teremos, lutas nós sempre teremos, dificuldades sempre teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vós vencereis. Amém, igreja? Amém. Existia lá os amonitas, né? Sanbalate e outros que estavam por ali, que faziam oposição, estavam espreitando. Primeiro que um era moabita, o outro era amonita, e o outro era samaritano. E aí tinha aquele momento que os samaritanos queriam construir o próprio templo em Jerezim. Então tinha uma política muito forte, muito interna, o povo dividido, porque é na crise que exatamente, é no caos que essas pessoas do mal se estabelecem. Isso faz lembrar Brasil. Quanto mais tem partidos, tem pessoas que quanto pior, melhor para eles se infiltrarem, se organizarem no caos, fazendo oposição, criando situações difíceis, criticando, falando mal, atrapalhando. Aí vem a estratégia.
O que é que Neemias faz? Quando ele chega com a comitiva, ele coloca cada um dos seus companheiros, deu a tarefa para cada um e disse: me deixa sozinho agora. Ele não saiu gritando: eu estou vindo aqui para reconstruir o templo de Jerusalém, não, porque ele sabia que estava no meio de muitos inimigos. E os inimigos receberam a informação de que ele estava vindo para restaurar o templo. Os amonitas e os companheiros Sambalat e outros começaram a querer fazer uma política interna para tentar desestruturar Neemias, e tentando criar uma situação desfavorável. Mandaram carta para Neemias várias vezes dizendo: nós sabemos que você está vindo para cá para restaurar o templo, porque você quer ser rei. Eu vou denunciar vocês para Taxerxes, eu vou denunciar você, vai ter problema, porque nós vamos te entregar. Você está vindo para cá para arrumar o templo, porque você tem interesse próprio. Neemias ficava quieto, não se contentava, mandaram uma carta: nós queremos marcar contigo no lugar X para nós conversar. Nós temos que conversar, nós temos que fazer um pacto, porque é dessa forma que você vai dar certo. Neemias disse para ele: eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu estou realizando uma grande obra e não tenho tempo para vocês. Amém. Quando você está na obra do Senhor e alguém quiser atrapalhar aquilo que você está fazendo, diga como Neemias disse aos seus adversários: eu estou realizando uma grande obra na evangelização, em prol da obra de Deus, e não tenho tempo a perder. Eu não vou perder tempo, eu tenho tempo para me dedicar para a obra do Senhor. E cada vez mais o adversário nervoso com isso. Aleluia. Porque o adversário não cessa, mas Neemias continuou firme. Ele precisava conhecer o território. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cavalo dele, ele saía à noite no escuro e ele ia vistoriar toda a situação das portas, do muro, conhecer de forma silenciosa, ver o que realmente precisava ser feito. Ele fez um diagnóstico geral do que precisava de material, do que entendia que fosse feito, mas ele foi sozinho. Porque às vezes, pastor Zé Paulo, tem coisas que Deus, só você pode fazer. Às vezes não dá nem para contar com companheiros. E ele, porque é você e Deus. Deus disse para você, tem uma missão para você, colocou no seu coração, e Deus quer lhe mostrar como fazer, para depois você passar para os seus liderados, para não sofrer influência, às vezes, negativa. Então Neemias foi, se você estudar o texto, eu sugiro que vocês leiam com atenção o livro de Neemias. Estudem, para vocês perceberem aqui o que eu estou falando. Depois que ele fez o próprio diagnóstico, ele sozinho preparou tudo. Então aí ele reuniu os seus companheiros e disse: companheiros, agora eu já tenho o diagnóstico pronto aqui. Agora vocês vão comigo para conhecer tecnicamente cada um na sua hora. Agora eu preciso do engenheiro, eu preciso do projetista, eu preciso do carpinteiro, eu preciso do pedreiro, eu preciso do fulano, de Beltrano. Agora todos vêm comigo, cada um vai receber uma missão. Deus já me mostrou o que é que nós temos que fazer. E aí começaram a grande obra. Começaram para não dar tempo para o adversário se atravessar. E eles foram com tudo para a obra e começaram a construir. E a obra cresceu. Só faltava agora fechar as portas, efetivamente, a porta principal das várias portas que tinham lá. Depois que terminaram a obra, já estavam prontos para inaugurar a reinauguração do templo. Aí Neemias faz algo maravilhoso, que eu gosto muito de ler. Acho muito interessante esse versículo, quando ele chama, versículo 8 que vocês leram aqui. Ele não mandou matar bois, gados no primeiro momento para festejar. Agora primeiro nós vamos fazer um culto de agradecimento a Deus. Nós vamos buscar o quê? O renovar.
nada sem primeiro passar pelo processo da renovação. Vocês foram meus companheiros de trabalho, vocês são fiéis escudeiros, vocês são obreiros que eu escolhi para mim, vocês são profissionais de alto nível. Mas daqui para frente só vai continuar, só vai ter sucesso quem passar por este processo de renovação, de cura, de restauração e de compromisso com o nosso Deus. Ele reúne o povo, manda chamar. Esdras vem. Esdras, você tem a missão, traga o livro da lei. Nós vamos fazer um tablado para ti, como esse aqui, para você ficar em destaque. Nós vamos chamar o povo e nós vamos ler o livro da lei todo. Alguém disse assim, mas você está doido, né? Nós vamos ficar o dia inteiro lendo o livro da lei aqui. É um dia inteiro. São 2 dias de estudo lá na Renovada. São 2 dias de estudo da Bíblia do expositor. É aprender a palavra de Deus. Amém. E se precisar mais, vamos ficar mais. E a Bíblia diz que eles ficaram até escurecer, desde a manhã até o escurecer, e ele lendo o livro da lei, explicando. Depois que Esdras começou a ler, distribuiu o povo em equipe, e diz agora, cada um desses outros escribas, pega em grupos menores, PG, cada um escriba, agora didaticamente, vai separar em grupos, viu, Zé Paulo? PGs. E você pega agora em PG, agora pega grupo pequeno, e vocês, escribas, comecem a ensinar didaticamente esse povo para conhecer a lei do Senhor, para jamais sair dos seus corações. Amém, amém, igreja? Aleluia. E depois que todos já estavam relativamente satisfeitos e conhecendo, e a Bíblia diz que o povo chorava, o povo se derretia, houve um avivamento, porque o avivamento só vem para a igreja, só vem para o povo através da palavra. Não existe avivamento se não for pela palavra de Deus. Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra, ouvi, Senhor, a tua voz. Abacuque disse: Senhor Deus, eu ouvi a tua voz. Quando você ouve a voz de Deus pela palavra de Deus, quando você ouve a voz de Deus aprendendo a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Abacuque disse: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Aí vem o temor ao Senhor. Ouvi a tua voz e temi. Aí ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz notificar, faz que esse povo conheça. Vamos notificar a tua palavra, vamos fazê-la, porque aí virá o avivamento. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos começar um avivamento, igreja. Amém. Eu contei da experiência ontem que vocês devem ter visto na internet, nos jornais, que foi as últimas semanas nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, aqueles jovens que começaram a orar e ler a palavra de Deus naquela universidade de Kentucky, e começou um grande avivamento naquela universidade, que até hoje a mídia ainda está falando e questionando sobre o tema. Começa assim, um avivamento começa assim. Um avivamento aqui em Chapecó, um avivamento nesta igreja começa com um movimento como este, de dedicação, leitura, palavra de Deus, com oração. Daqui a pouco alguém vai dizer: o que está acontecendo com aquela igreja renovada? O que está acontecendo com aquele povo? Há uma alegria, uma felicidade, há um avivamento naquela igreja. Grandes coisas fez o Senhor a eles, por isso eles estão alegres. E nós podemos dizer realmente, assim, quando o povo saiu do cativeiro de Babilônia, lá no Salmo 126 diz que havia sorriso no rosto deles, e disseram: grande coisas fez o Senhor a eles, por isso estão alegres. E nós podemos dizer a mesma coisa: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes, alegres. Aleluia. Aí Neemias,
depois que o povo já estava abastecido da palavra de Deus. Venha a nós o teu reino, primeiro. O pão nosso, cada dia, mas primeiro o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Primeiro é o reino de Deus, depois o pão nosso de cada dia. Agora é a hora do pão nosso. Esdras, os demais companheiros, o povo já se alimentou da palavra, o povo já está abastecido. Agora diga para o povo, para eles comer, pode para casa, pode comer da gordura, pode beber da doçura, mas só tem um detalhe: eles foram alimentados espiritualmente, eles foram alimentados fisicamente, mas agora envia porções também àqueles que não têm nada preparado para si, para aqueles que não ouviram, para aqueles que ainda não sentiram a presença de Deus, para aqueles que ainda não conheceram a Jesus, para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Se você foi abastecido, está abastecido, alimentado espiritualmente, abastecido da palavra de Deus, não é para ficar em casa dormindo, não é para ficar no Netflix 24 horas, não é para ficar assistindo novela, não é para nada disso, é para levar aqueles que não têm parte e que não têm o que comer da palavra, que não estão famintos da palavra de Deus, e precisa que você leve, reparta com eles, leve para eles, que os PG cada vez mais comece a trazer o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, ir mais longe ainda, se for possível, para trazer alguém que precisa estar aqui para se alimentar também. Repartir a palavra de Deus, esta é a ordem. Você pode comer da doçura de Deus aqui nessa manhã, pode beber da doçura do Senhor, do Espírito Santo aqui nessa manhã, mas saindo daqui, leve para aqueles que não têm o que comer, leve a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão aflitos, angustiados. Ele diz, porque esse é um dia de grande alegria para o nosso Deus, para o nosso povo. Esse é o dia de alegria e de felicidade, porque o povo renasceu, reviveu e renovou. Aleluia. Se Deus está te renovando, te restaurando, então faça a sua parte. Nem comecei a pregar, mas obrigado a terminar. Vamos se pôr de pé, igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo diz a você nessa manhã que você pode continuar comendo da gordura, pode saciar-se o máximo possível, e Deus quer isso de você mesmo, que você se alimente o máximo possível da palavra de Deus, que você esteja abastecido cada vez mais, que você beba da doçura do Espírito Santo, até transbordar, falar em línguas e colocar-se diante de Deus como uma tocha viva. Aleluia. Mas Deus quer que você fique em Jerusalém por um período só. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Aleluia. Eles tinham que passar por Jerusalém, eles tinham que ser revestidos de poder, ficar em Jerusalém, porque ali era a escola, ali era o começo, ali era o start. Eles precisavam passar por um avivamento espiritual. Foi o primeiro culto pentecostal que aconteceu, foi naquele dia em Jerusalém, em Atos 1 e 8. Estavam todos reunidos, de repente veio como um som veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. E aí, cheios do poder, abastecidos, eles comeram da gordura, beberam da doçura do Espírito Santo, foram renovados, foram preparados. Agora saíram de Jerusalém para a Judeia, e da Judeia prepararam-se para grandes obras, como fez o apóstolo Paulo. O povo judeu especificamente ficou mais em Jerusalém e Samaria, mas Deus trouxe Paulo para seguir avante a obra missionária. E Deus sempre tem
alguém para trazer, para ir mais longe. Só que para ir mais longe, nós falamos isso ontem aqui, exige preparo, e você pode ser um desses. Deus quer preparar para a obra mais distante. Sabe por que Deus foi buscar Paulo? Porque ele não tinha como mandar, não tinha como mandar Pedro. Pedro não estava preparado para isso. Pedro era um pescador, uma pessoa humilde, era um homem de Deus, mas não tinha preparo para isso. Eu falei aqui que o preparo encontra a oportunidade. Poderia ser Lucas, poderia, mas Lucas ainda não estava preparado nesse momento para isso. Ele disse: eu vou buscar Paulo. Paulo começou a perseguir o evangelho, você sabe a história. Mas Deus foi dando corda. Vocês já pescaram assim, em alto mar, assim, peixe bravo, que é difícil de trazer, no anzol? É isso aí. E ele vai lutando. Ele vai, o anzol está no queixo, está lá, e ele vai resistindo. E a gente vai dando corda. Não adianta puxar. Se você arrebentar, se você puxar com força, perde o peixe. Vai arrebentar a linha ou arrebenta a boca do peixe. Mas não, o pescador vai dando linha até ele cansar. Quando ele está bem cansado, então o pescador vai trazendo devagarinho. Assim Deus fez com Paulo. Foi dando linha, foi perseguindo. Estevão perdeu sua vida, outros foram perseguidos, mataram cristãos aqui e ali, perseguiram, e Deus foi dando. Mas chegou um momento, literalmente ele caiu do cavalo, e Deus disse para ele: duro foi para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque você vai passar por tudo isso também. Você vai passar por todas essas agruras também, mas eu vou te usar como nunca usei ninguém para levar a minha palavra aos gentios. Por isso o evangelho chegou até nós, sabia? Se não fosse Paulo, o evangelho não chegaria até nós, porque Paulo foi o único que conseguiu trazer o evangelho, de fazer chegar à Europa. Quando o evangelho chega a Filipos, chega à Europa, começa então o marco divisório da evangelização para o mundo. Então, dali para frente o evangelho sai de Jerusalém e Samaria. Paulo foi o grande instrumento de Deus, trazido, preparado para isso, porque ele foi estudado, ele estudou, ele se preparou, ele era doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo, o maior conhecedor das escrituras, respeitado na época, e depois ainda ficou mais 3 anos no deserto fazendo preparação. Ele não foi direto, ainda ficou mais 3 anos no deserto estudando, se preparando para depois começar a sua obra. Deus quer que você esteja preparado para grandes obras que Ele quer na sua vida. Comece hoje. Amém, igreja? Aleluia. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, estão aqui os teus filhos, Pai, tuas filhas, esses jovens, essas moças, adolescentes. A tua igreja, Senhor, está diante de ti. Ó Deus, nesse momento, comendo da gordura e bebendo da doçura do teu Santo Espírito, Pai. Amém. Renova cada um que aqui está com o teu Santo Espírito cada vez mais. Ó Deus, prepara cada vez mais esses irmãos, esses jovens, essas senhoras e senhores, todos indistintamente, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra seja pregada. Prepare, Senhor, o teu povo para grandes desafios que acontecerão daqui para frente. Sim, Senhor, essa igreja que tu escolheu aqui em Chapecó, que tu levantou aqui em Chapecó, Senhor, tu tens um projeto muito grande com ela, e tu queres levantar homens e mulheres preparados para esse trabalho. Prepare, Senhor, dá ânimo, dá coragem. Não deixe que os sambalaques, que os adversários, que os inimigos de Deus confundam, Senhor, esse trabalho. Não deixe que os opositores cresçam em cima da tua obra, Pai. Mas prepare, dê força, dê sabedoria, como desses a Neemias, para superar as crises existentes, para ter vitória.
Ajuda cada um, Senhor, indistintamente, dando graça, dando sabedoria, dando saúde, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, abençoando os lares, Senhor, dando acima de tudo, Senhor, muita graça para sobreviver e resistir nos dias maus. Pai, nós confiamos na Tua palavra, estamos nos alimentando hoje, Senhor, porque queremos repartir, queremos fazer mais fortes aqui os PGs que acontecem aqui em Chapecó. Abençoa os Teus filhos, Senhor, a liderança dessa igreja, começando pelo pastor presidente e os demais companheiros, Senhor. Dê graça, dê força, Senhor, seja conosco, porque esta obra é Tua e nós confiamos a Ti, Senhor. Todo cuidado e toda, Senhor, toda direção necessária, porque Tu és o dono da obra e nós necessitamos de Ti e da Tua orientação. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amém, meus queridos irmãos, estejam sentados por um minuto, por favor. Agora vou roubar os trocadinhos para passar o final do mês, e a polícia sabe disso. Eu digo, Eliseu, nós temos que acertar algumas coisas, não é possível, é a oportunidade que Deus está nos dando. E ele, mas o que vamos fazer, como é que vamos trabalhar? Digo, eu tenho uma ideia. Primeiro temos que abrir essa carreira. Eu fiquei 12 anos na polícia militar como segundo sargento, não tinha vaga. Qualificado, cheio de comportamento excepcional, cheio de elogios e coisas, não tinha vaga, não tinha. Eliseu, os nossos braços estão morrendo. Fala com o secretário, fala com o Benedetti, estão morrendo. Eles entram como soldado e se aposentam como cabo. 30 anos de polícia, impossível isso. Onde é que está a motivação do profissional? Ficar 30 anos marcando passo na carreira. Temos que abrir isso. E conversando com Eliseu, e como é que faz isso? Como é que faz isso? Coloca uma promoção automática aí, ó. Deu tanto tempo, soldado é promovido. Deu tanto tempo, cabo é promovido. Para ele chegar no final de carreira, ele solta um pouquinho melhor. E começamos a construir uma ideia, um pensamento. E aí marrou num ponto, Eliseu, que tu não lembra. A LOB, a Lei de Organização Básica da Polícia Militar. Não tinha vaga. Aí começamos a trabalhar a LOB, a Lei de Organização Básica, tinha que mudar tudo. E eu usei como argumento naquele tempo a capelania. Está lembrado? Eu tenho que criar vaga para capelania, não temos vaga. Tinha uma vaga de major. Temos que criar vaga para capelania, não tem vaga. Tem corporação nessa polícia para mudar essa coisa. E ele foi para o secretário, sentamos juntos várias vezes, conversamos com o secretário, e o Benedetti foi solidário. Veio com nós na ideia, levou para o governador e nós começamos a trabalhar a LOB. Queríamos vaga de segundo tenente a tenente coronel para capelania. E aí, com promoção automática, deu interstício com vaga ou sem vaga, o capelão é promovido. Vitória. Não, isso aí é só Deus, viu, Jesus amado. Vitória. E expandimos aquelas vagas de cargo, de soldado, de sargento, de oficial. Colocamos oficiais juntos também, que não era muito nosso interesse, mas colocamos junto porque não podia deixar fora. E expandimos aquele quadro, construímos a LOB lá no gabinete do Eliseu. E agora faltava outra coisa. Como é que ia promover esse povo automático? Não tinha lei. Criamos a 244, lembra disso? Que dava capacidade. Daí o Benedetti enviava para a Assembleia e aí a base do governo aprovava tudo. Gente do céu. E aí, sabe onde é que foi o nosso trave? A categoria. A base das associações de trabalho. O nosso projeto da secretaria, do Eliseu, era que a polícia militar entrasse como soldado e fosse a coronel. Sambalates, né? Entrasse como soldado e fosse a coronel. Quem é que barrou? As categorias representativas. As associações, os braços, dos oficiais, a associação dos evangélicos, o próprio mestre não queria, barraram, porque seria assim algo histórico e único no Brasil. Mas o que eu falo isso? Nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Se o Senhor te colocou em algum lugar, na tua empresa, no lugar em que você está,
Faça diferença no lugar que você está. É verdade. Faça diferença. Marque a tua passagem por aquele lugar. Nós não fizemos isso para nós colocar o nosso nome. Não, nunca foi essa a intenção. Ninguém sabe, nós sabemos, mas ninguém sabe e não queremos tocar trombeta. Agora, marque o lugar por onde você passou. Na empresa que você está, marque o lugar da tua empresa. Verdade. Transforme o teu ambiente de trabalho. Seja o melhor funcionário. Seja que se o teu horário de trabalho é às 8, chega às 7h30. Se está sujo, limpe o local de trabalho antes de começar. Se é para sair às 18, sai às 18h30. Marque. Seja alguém diferente. Tenha um diferencial na tua vida. Faça diferença por onde você passa. Isso aconteceu com Neemias. E a mensagem de hoje fala para nós. O cristão, ele tem que ser, quando Jesus disse, olha bem, primeiro Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus entregou o ministério a nós, ele disse, agora vocês são a luz do mundo. E outras palavras, façam o que eu fiz. Imitem o meu exemplo. Como é que tem sido o teu lugar de trabalho? Você tem sido um Neemias? Você tem edificado? Ou você tem sido um Sambalate, um Gesem, um Tobias, que é aquele que desanima? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essas muralhas, uma raposa vai derrubar essas muralhas. É bem isso aí. Vai dar certo. Não tem aquele Sambalate na tua vida? E quando você está com um projeto ali, Deus te anima, você está bombando, está com um ânimo, chega os malditos Sambalates, Tobias e Gesem, não vai dar certo, não vai funcionar. Deus tem misericórdia, não nos dê obreiros Sambalates. Não queremos renovar nenhum Sambalate, nenhum Gesem e nenhum Tobias. Verdade. Esses aí, tem muitas igrejas para frequentar, menos na renovar. Nós temos que ter Neemias, aqueles que estão com uma mão edificando e com a outra segurando a espada para proteger o povo. É isso aí. É isso que nós precisamos. Meus queridos, faça isso na tua casa. Edifique o teu lar. Edifique a tua casa. Edifique a tua vida espiritual. Não deixe que ninguém coloque desânimo na tua vida. Não deixe que ninguém venha fazer você parar a grande obra que Deus colocou na tua mão. Não permita que isso aconteça. Está liderando o PG? Não vai faltar Sambalate, Gesem e Tobias para dizer, larga isso, vai dar certo, não vai prosperar. Talvez você está lá com o teu PGzinho travado 6 meses e os Sambalates estão dizendo, está vendo? Você não é qualificado, você tem que estudar mais, entrega isso. São os Gesems, os Sambalates, os Tobias. Você tem que falar como Neemias, olha para cá. A obra que eu estou fazendo é muito grande, as muralhas são longas, a reconstrução é difícil, mas eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer. É daqui para frente. Amém. Amém? Amém. Amém. Meus queridos, que bênção. Glória a Deus. Dizer que Deus continue te usando. Vamos arrumar um apartamento para vocês querem para cá? O que vocês acham? Concordam comigo? Amém? Ajuda aí, vamos arrumar um apartamento para o Vânia, para o Eliseu, aí, beleza? Vamos trazer. Está lá em Criciúma, para quem quer ir para Criciúma, cheirando pó de carvão lá, né? Vem para cá, rapaz, aqui tem a gordura, aqui tem o melhor, né? O melhor do gado. Isso que nós nem avançamos ainda no rebanho do Hélio. Ele tem ângulos lá que tu olha que dá para construir uma casa no lombo daqueles ângulos que ele cria lá, né? É tão grande, mas aqui é terra de fartura, terra que emana leite e mel. Aqui não é leite e mel, também leite, mel e picanha. Aqui tem picanha, Amém, meus queridos? Eu quero fazer um apelo a vocês. Coloque na tua agenda. Mês que vem, a partir do dia 21, sexta, sábado, domingo. Então coloque na tua agenda. Eu acho que é sexta, não, né? É sábado, domingo. Enfim, sexta, sábado, domingo, 21, 22, 23, não viaje. Nós temos um trabalho legal aqui na Renovar. Amém. Vamos, eu vou ler a literatura do Vânio. E em nós nos agradando do conteúdo, né, Vânio? Vamos marcar uma conferência sobre o Apocalipse com o Vânio. Amém?
Olá, 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 teste, teste, olá, 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 teste, teste, olá, olá, teste. O impossível parece acontecer quando estamos diante de situações inesperadas. Para louvá-lo nessa manhã, nesse domingo que nós comemoramos o dia da vitória do nosso Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Nós devotamos esse dia a Ti, Senhor Jesus. Estamos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo grande sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Que esse culto seja uma oferta que nós a Ti fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estejam sentados, por favor, meus queridos.